Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma a vida, me surpreenda. Tenho assistido muito Beth Russo e nessa 16ª onda, sim, gente, chegou a minha 16ª onda. Eu venho aqui conversar com vocês no meu quadro preferido desse canal, que é Conversas de Ressonante, onde a gente conversa sobre a ressonância harmônica, sobre temas que a gente que é ressonante, a gente gosta de escutar, que é transformação, que é física quântica, que é espiritualidade, que é autoconhecimento. E assim a gente segue, né, gente? Adoro poder vir aqui trocar com vocês. Confesso que é um momento sempre divertido, às vezes assim, né, vir aqui contar algumas coisas, às vezes eu fico, será que o pessoal vai assimilar lá, vão curtir, mas a gente segue, né? A gente tá aqui pra ser transparente, pra transmitir a nossa experiência, né? Então, 15ª onda terminou assim, ó, em altíssima classe, gente, assim, ó, trabalhando muito, cansada, assim, super, nossa, assim, no meu limite das minhas forças, para simplesmente entender que não é o trabalho em si, aquela coisa física, sacrifício, etc. Não é isso que é esperado da gente, sabe? É a gente saber enxergar o resultado que a gente está buscando com o que a gente está fazendo e com isso confiar que o que a gente está fazendo está nos levando nesse lugar específico, né? A importância de você enxergar a imagem final da onde você quer chegar. Porque muitas vezes a gente entra, talvez isso aconteça com você também, entra naquela rotina de começar a trabalhar e não parar para pensar assim, nossa, o que eu quero com isso? Por que eu entrei nesse trabalho? Por que eu estou juntando dinheiro? Para que eu estou juntando dinheiro, né? O que eu vou fazer com isso? Qual é o meu objetivo de vida, né? Às vezes a gente se perde, a gente começa um projeto, uma ideia, alguma coisa, um trabalho, e a gente se esquece do porquê que a gente começou. Por que nós começamos a sair da cama todos os dias para trabalhar numa determinada coisa. E essa 15ª onda, eu voltei a acreditar que a Matrix era real, gente. Voltei a acreditar na partícula, eu só enxergava a partícula por todos os lugares, porque eu entrei nessa exaustão de trabalho e de não questionar mais as coisas, de não pensar, de não nada mais. E isso me tirou todas as forças. Vocês sabem, quem estuda um pouquinho sobre desenho humano, quem é gerador precisa, ou quem é gerador manifestador, precisa seguir aquilo que é divertido, aquilo que é interessante. Não só porque tem que gostar do que faz, não é por isso. É porque toda a energia que a gente tem que é liberada do nosso sacral, ou enfim, ela só vem quando a gente está verdadeiramente fazendo algo que nos dá prazer, que é aquilo que está alinhado com o que a gente veio fazer. E isso eu acho que serve para todos os tipos do desenho humano e para todos os seres humanos de um modo geral. Eu acho que tem que fazer sentido, sabe? No nosso corpo a gente tem que sentir que aquilo que a gente está fazendo tem um porquê. E entrar na rotina, entrar no piloto automático de ir fazendo porque tem que fazer, porque tem que dar o resultado, porque precisa, porque isso e aquilo, é receita para infelicidade crônica. E, gente, na nossa vida, de um modo geral, eu acho que a gente já vem muitas vezes de lugares, de experiências ou mesmo de vivências que nós tivemos que já nos fizeram nos acostumar com a infelicidade em alguns pontos, sabe? É como muitas mulheres que às vezes cresceram em lares complicados e aí acabam entrando em relacionamentos que o cara é agressivo muitas vezes, ou de homens que vêm de um lar onde o pai era anulado e muitas vezes a mãe era super, pegava o papel do homem, era o homem da casa, e acabam se anulando também nas relações sem entender o porquê.
muitas mulheres acabam reproduzindo na sua vida esse tipo de ciclo vicioso sem entender o porquê. E é porque nós entramos nesse piloto automático. Nós entramos na busca pelo que é familiar. E às vezes, gente, e essa é a parte mais interessante dessa nossa experiência aqui na Terra, é que o ser humano ele pode se acostumar com qualquer coisa, qualquer circunstância, inclusive com a dor, inclusive com o desconforto. É a tal ponto de que aquele desconforto vira conforto e aí a pessoa não sai mais da onde está. Então é muito fácil a gente se acostumar com vidas que muitas vezes são sem sentido, trabalhos que muitas vezes são dissonantes com aquilo que a gente precisa fazer, o que a gente veio fazer, porque a gente para de ter em vista aquilo que é o nosso objetivo maior e a gente começa a se acostumar com aquilo que é ruim, vamos dizer assim, porque é aquilo que a gente muitas vezes cresceu vivenciando, entende? E isso é assustador. O ser humano muitas vezes ele tem essa tendência de focar naquilo que não está dando certo, né? Naquilo que foi ruim. Lembra aquilo que o professor fala nas palestras, que ele fala que muitas vezes aquilo que é negativo fica muitas vezes muito marcado no nosso cérebro? É exatamente a mesma coisa. E eu percebi esse movimento estando na minha 15ª onda. E o que acontece quando a gente é ressonante? Quando a gente é uma pessoa normal, quando a gente não tem a força da onda, o que acontece? A gente vai vivendo a vida e a gente no máximo cria uma coisinha ou outra. O problema é que quando você é ressonante, o seu campo está tão maior que você começa a criar problemas muito maiores para você. Você começa a bloquear coisas, você começa a afetar a realidade física de uma maneira muito concreta. O orai e vigiai, ele é a base para qualquer coisa na nossa vida e para quem é ressonante é a vida, literalmente. Então, foram momentos assim nessa minha 15ª onda que eu experimentei na carne literalmente assim o cuspir para cima, sabe? Você cospe para cima e vai caindo na sua cabeça, literalmente. E muito desse hábito, né, de ficar preso naquilo que não dá certo. Então, foi um exercício muito forte de dizer, não, peraí, eu não sou vítima do mundo, porque aí o que acontece? Você entra nesse ritmo, e aí você vai no piloto automático, e aí você começa a se contar a história de que você é uma vítima, de que tá tudo dando errado, de que isso, que aquilo, etc. E aí você vai atraindo pessoas que têm exatamente o mesmo perfil e que muitas vezes ficam na sua volta. Gente, quem é que nunca teve aquele colega de trabalho que passa o dia inteiro reclamando? Quem é que não teve, assim, nunca na vida, alguma pessoa da família, uma pessoa próxima que fica o tempo inteiro ali no ouvido? Nossa, que dia, se tá sol, ai, nossa, que dia horrível porque tá muito quente. Se tá chovendo, nossa, que horror porque só tá chovendo. Sabe aquela pessoa? Você conhece a pessoa nuvem de chuva, sabe? Se você não conhece essa pessoa, talvez. Eu tô brincando. Então, quando a gente entra nessa frequência mais baixa, a gente afeta, lembra que o olhar do observador é o que colapsa a função de onda? Então, eu comecei a colapsar isso na minha realidade também, sabe? Comecei a colapsar pessoas que ficavam só reclamando. E quando a gente tem esse perfil, né, de ser ressonante, né, de tentar sair, o que a gente escuta uma pessoa vindo, trazendo um problema para você, o que você faz? Você já quer ajudar, você já quer antecipar, você já quer tirar a pessoa daquela solução e tudo mais. A síndrome de Salvador também vem e ataca, porque tá naquela faixa de realidade. E quando a gente entra nesses jogos, que é o jogo do salvador, do agressor e da vítima, gente, essa tríade é fatal. Você vai ficar preso naquele triângulo por muito tempo. Se vocês quiserem, algum dia a gente conversa sobre isso assim com uma maneira mais profunda, mas eu só vou passar assim, vamos passar, eu vou falar e vou sair correndo para experimentar, explicar para vocês um pouco sobre o que vai acontecendo quando a gente vai densificando.
Quanto mais a gente vai densificando, mais esses papéis, né, essas leis da realidade começam a se aplicar mais e mais pra gente. Isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim, porque antes eu não entendia. O professor falava muito, essa realidade, esse mundo, ele tem essas próprias leis, tá? Só que tanta gente vem e conversa com a gente e fala, nossa, porque manifestei do nada, sei lá, um bilhete na loteria. Existem relatos de pessoas que estavam numa situação horrível e tudo mais, com falta de dinheiro, e aí fizeram a técnica XYZ e manifestaram uma grande quantidade de dinheiro. Por que que o professor está falando isso das leis e sabe? Eu não entendia. Para mim ficava assim, tá, e aí? Mas a lei se aplica pra gente ou não se aplica? É a lei da atração ou não é a lei da atração? O que é isso? E o que eu entendi na minha experiência, de novo, né? Eu só posso falar daquilo que eu vivenciei, é esse esclarecimento de que quanto mais você densifica, mais você fica sujeita a essas leis da gravidade, da realidade densa, da realidade Matrix. Então, por exemplo, na Matrix, assim, a pura mesmo, você precisa competir com as outras pessoas. Se você não compete, você não vai ter o que comer. Então, você entra na competição, você entra em processos em que você acaba entrando nesses ciclos de agressor, nesses ciclos de salvador, nesses ciclos de vitimismo, porque é isso que faz parte da realidade, sabe? A pirâmide de Maslow vem daí. Enquanto que quando você eleva a sua vibração, como você está acima dessa realidade, lembra do Quem Somos Nós versão estendida, quando eles mostram aquela coisinha da bolinha que tá na versão 2D, que ela não conseguia enxergar no 3D, é exatamente a mesma coisa. Quando você sobe a sua vibração, quando você está num outro nível de realidade, algumas leis da realidade da Matrix não afetam você. Ou você consegue fazer como o Neo, né? Citando o Neo do Matrix, você consegue entortar a colher, porque não é a colher que se entorta, é você. Quando você entende que é a consciência que está moldando essa realidade, fica mais fácil de entender que quanto mais eu densificar e baixar a minha frequência, mais eu estou sujeita a essas consequências da realidade. Mais eu vou estar sujeito a, por exemplo, para ter dinheiro eu preciso me sacrificar. Quanto mais eu me densificar, quanto mais eu baixar a minha frequência, quanto mais eu acreditar na partícula, mais e mais isso vai se materializar na minha realidade. Por quê? Porque aquilo que o professor fala, eu vou sempre falar, gente, não tem como. Aquilo que o professor fala nas palestras é muito verdade. Se você disser que você pode fazer uma coisa, a sua mente vai dizer, lembra, sistema de crenças, que é o ChatGPT aqui, você está dando o comando e está materializando aqui, na realidade? Então, se você acreditar que você não pode fazer uma coisa, você está certo. Se você acreditar que você pode fazer uma coisa, você também está certo. É só uma questão de vibração e frequência e de mudança do sistema de crenças. Gente, o que eu percebi nessa 15ª onda dos resultados sutis do detox de crenças limitantes foi algo muito forte para mim, porque eu comecei a ver o dinheiro de uma outra forma. Já tinha ouvido muitas vezes falar que o dinheiro é uma energia, que quanto mais você faz tal coisa, mais nananana. Já tinha ouvido falar disso. Só que você ouvir, você entender de forma racional é uma coisa. Você trazer isso pro seu sistema de crenças, pro seu chat GPT, que vai começar a criar uma realidade a partir dos novos comandos que você está dando, isso é outra coisa muito diferente, sabe? A Natália, de, sei lá, outubro de 2024, que foi logo antes do detox começar,
Essa Natália nunca teria falado sobre investimentos, como eu estava comentando num dos últimos vídeos. A Natália de outubro de 2024, a gente não está falando de um tempo muito grande. Jamais eu teria ouvido falar, pensado, me aberto para a ideia de daqui a pouco investir em determinados capitais de risco. Jamais na minha vida. Eu nem sabia que existiam coisas que rendiam em renda fixa de uma maneira extraordinária. Vocês jamais teriam me escutado falar sobre isso. Por quê? Porque falar sobre dinheiro, assim, eu lembro até hoje do livro da Louise Hay que eu falei para vocês aqui, já que é o Você Pode Curar a Sua Vida. Ela fala algo que é muito verdade, gente. Você está numa palestra e você pode falar o quanto você quiser sobre... tem que cuidar a palavra, né? Aquela palavra que começa com S, que tem um E e tem um X também, sabe? E termina com O em português. Então, você pode falar sobre isso o quanto você quiser. Você pode falar das posições, você pode falar do que, sabe? Da surpresinha que você faz, do não sei o que, bibibi, bababó. Você pode falar sobre isso o quanto você quiser. As pessoas vão te ouvir e não vão se escandalizar tanto quanto elas vão ficar ofendidas, quanto elas vão ficar mexidas, quanto elas vão se sentir envergonhadas se você falar de dinheiro. Falar de dinheiro é um tabu muito forte. E isso era uma coisa que vocês já me ouviram falar sobre prosperar, mas vocês não me viam falar no detalhe de entrar no arroz com feijão, de como fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu não tinha essa consciência. E isso começou a se abrir na minha consciência depois que eu limpei as minhas crenças limitantes em relação a dinheiro, em relação a pai e mãe, porque são a base. E principalmente, para você prosperar, para você poder fazer dinheiro, você tem que entender uma coisa que foi um insight que me veio assim, muito forte. Tem sido essa 16ª onda, ela começou a expandir ainda mais aquilo que... Lembra que eu falo para vocês, a gente limpa o terreno, então o Detox limpou o terreno, ficou fértil, plantou sementes. Agora, com esse terreno novo, começam a vir as sementes das árvores, começam a frutificar e as maçãs começam a ser colhidas. Então veio um insight muito forte. Quem faz você prosperar, no final das contas, é a sua criança interna. Ou quem bloqueia a sua prosperidade é a sua criança interna. A criança é que tem questões com o pai, com a mãe, e por isso o resultado não vem. É a criança que tem problemas com determinadas ideias sobre trabalho, sobre sucesso, sobre busca por segurança, e por isso o dinheiro fica estagnado. É essa a questão chave. Cara, nunca, jamais tinha me passado pela cabeça do quanto a nossa criança interna, que sonha, que não acredita no impossível, que acredita que tudo pode acontecer, que brinca de faz de conta, é essa criança que faz com que a gente tenha as sementes, as chaves para abrir a porta da prosperidade. E isso é uma coisa que eu jamais tinha pensado na minha vida e que expandiu a minha consciência de uma maneira assim, dia e noite, sabe? Foi uma coisa absurda. Então, como eu perguntei para vocês, né, se vocês queriam que a gente falasse sobre investimentos, estou preparando alguma coisa. Eu já encontrei, é incrível, né? A gente pedir e recebereis, né? Falei sobre investimentos aqui, né, e tal, perguntei se vocês queriam escutar. E aí apareceu um ser humano abençoado. Enfim, estamos preparando algumas coisas aí, não quero abrir muita coisa assim, mas estamos, quando eu digo estamos, é eu, a equipe espiritual e todo mundo, tá? Assim, é muita coisa, não sei que eu não estou sozinha aqui, sabe? Estamos preparando alguma coisa para falar sobre isso, pra gente poder ir mais a fundo, pra gente poder ir pro feijão com arroz, pra gente poder ir pro detalhe, pra gente jogar o jogo da Matrix sabendo quais são as regras e fazendo isso de uma forma divertida. É esse o nosso objetivo aqui, sabe? Conhecimento que transforma, mas transforma mesmo. Desculpa, gente.
aquilo que leva a gente realmente para mudanças grandes. É esse o objetivo. Gente, quando eu comecei esse canal aqui, quando eu comecei toda a minha caminhada espiritual, quando eu comecei tudo na minha vida, sempre foi buscando poder levar para outras pessoas autoconhecimento e espiritualidade de uma forma prática. Porque quando eu perdi minha mãe para um câncer de intestino, no início eu culpei muito Deus, sabe? E eu não conseguia entender como é que Deus, que eu cresci ouvindo que Deus é amor, que Deus nos ama imensamente, eu não podia entender como é que aquele Deus, ele poderia ter me tirado a minha mãe. E aí, quando eu conheci a Louise Hay, que eu comecei a entender o que estava por trás da doença dela, como é que era a forma que a minha mãe pensava, porque a minha mãe era uma pessoa muito fechada, minha mãe não é que abria muita coisa, não. Minha mãe teve histórias da vida dela que eu só fui descobrir depois que ela já tinha partido. Ou seja, eu nunca pude perguntar para ela, né? E foi quando eu vi tudo isso e eu vejo a minha mãe às vezes em muitas mulheres, em muitos homens, em muitas pessoas que eu atendo, que eu converso aqui no YouTube, que eu encontro. Eu vejo a minha mãe. Eu vejo que às vezes a gente não está enxergando aquilo que está fazendo a gente reproduzir na nossa vida, no nosso corpo, no nosso dia a dia, algo que potencialmente pode nos destruir. E é esse o objetivo que eu tô aqui conversando com vocês, transmitindo esses conhecimentos, falando da minha 16ª onda, trazendo para vocês experiências muito íntimas minhas, porque eu quero que vocês possam pegar esse conhecimento, destrinchar esse conhecimento. Não sou dona da verdade, gente. Eu tô trazendo as pecinhas que eu consegui acumular na minha caminhada, nesses aí mais de 20 anos estudando autoconhecimento, praticando, para que vocês tenham isso, para que vocês possam ter um destino diferente da minha mãe. Porque todos nós somos um, sabe? Aquela coisa. E essa consciência de que nós somos um, de que a gente está aqui para estar a serviço, parece que ficou muito mais forte, muito mais latente nessa 16ª onda. É muito mais do que uma escolha de fazer alguma coisa por fazer. É fazer alguma coisa com propósito, com sentido, buscando algo maior, fazendo para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, sabe? É muito forte essa consciência. E vieram mais consciências ainda, assim, tem acontecido os verdadeiros milagres, assim, nessa transformação de consciência. Recentemente eu comecei a focar em algumas questões, até é interessante que a cartinha da prosperidade está aqui mostrando para vocês, trabalhando, né, a própria geometria sagrada. Deixa eu ver se ela vai sair. Aqui. Que eu deixo sempre no cenário para ir trabalhando em vocês, né. E em mim também, né, óbvio. Saiu justamente hoje. Eu tava indo embaralhar e aí me disseram assim, não, pega a carta 36. Não sabia o que era a carta 36. Fui procurando, chegar lá, carta da prosperidade. Que foi o assunto que me trouxe aqui para conversar com vocês nessa 16ª onda, né. Então, tem acontecido verdadeiros milagres, gente, assim, de tipo, começar, assim, a focar muito, não no problema, sabe, assim, tem acontecido situações super desafiadoras que eu digo, gente, como é que sai daqui? E aí, professor Hélio vem no ouvido, não pensa no problema, pensa na solução, pensa na coisa já resolvida. E aí eu começava a imaginar a coisa toda resolvida, tudo resolvido, e focava só nisso. Assim, ó, gente, sabe aquela coisa de pensamento obsessivo? Sabe? De só existe a solução, só existe a solução, só existe a solução. Eu fiz isso no final de semana inteiro. Chegou na segunda-feira, o problema que eu tinha, um problema enorme, que chegou até, sabe, assim, foi uma coisa assim, que subiu até o nível mais alto da hierarquia que poderia. Chego lá, tudo resolvido, sozinho, sem problema. Então, eu percebi a importância da gente olhar para o resultado, ao invés de ficar olhando para o problema. E aí eu, falando da prosperidade, do nada,
eu focando assim em determinadas coisas que eu quero para minha vida e tal, e só olhando. Lembra aquela coisa, só existe o resultado, só existe o resultado. Nisso, recebo uns e-mails bizarros. E eram uns e-mails de um antigo negócio, um negócio totalmente perdido, um trabalho que eu já saí, não sei o que. Recebo, tinha dinheiro para receber, gente. Dinheiro para receber, dinheiro do nada. Dinheiro saindo do nada. Assim, só com o focar no resultado. Você olha só para o resultado final. Você não enxerga mais nada. Sabe visão de túnel? É a mesma coisa. Então, aí eu entendi o que o professor falava nas palestras. Aí eu entendi muito sobre a gente jogar o jogo da Matrix de uma maneira muito mais leve, muito mais divertida. E para a gente chegar nesse ponto, eu entendo que a gente precisa primeiro cuidar, limpar todas essas coisas, limpar todas essas crenças, fazer um verdadeiro detox de tudo aquilo que não é a gente, tudo aquilo que é mentira, sabe? Essas ideias, essas crenças que a gente tem sobre pai, sobre mãe, etc., tudo isso é mentira. E a gente conseguir ir lá resgatar a nossa crença. Isso tá no detox, inclusive. No detox tem uma meditação, inclusive, que é quando a gente está limpando a parte dos relacionamentos, que você resgata a sua crença de situações de dor. E isso é muito importante para você poder se libertar para a vida, para você poder se libertar para viver outras coisas, viver sucesso. E eu tenho sentido que nessa 16ª onda eu começo a colher esses resultados de ter trabalhado tão intensamente e eu consigo parar de olhar para os problemas e começo a enxergar somente a solução, focando só na solução, e com isso você multiplica os resultados que você tem, sabe? Isso tem sido muito importante, tem sido muito interessante. E também, finalmente, eu entendi de uma maneira de sentir mesmo o porquê que a gente não precisa pedir na ressonância. Eu faço, né, as minhas listas de pedidos e tudo mais, já falei para vocês algumas vezes, que eu faço essa lista porque me ajuda a organizar mentalmente o que eu estou focando, né, naquela onda. Mas houve uma época aí, eu sei que tem mudança sempre, essas questões de pedir, não pedir, enfim. Mas o que eu entendi é de que quando você vai limpando todas as barreiras que você tem ou que tem dentro de você em relação ao todo, quando você começa a entender que você está dentro do todo, você é parte do todo e etc., porque o que acontece quando a gente vai vir para essa experiência aqui na Terra, eu já expliquei algumas vezes para vocês, vou tentar mudar a explicação para talvez ficar mais palpável ou para quem está chegando conseguir entender. Muitas vezes, quando nós estamos para se individuar do todo, né? A gente sai lá, a centelha saiu da grande chama que é o todo. Quando essa centelha se individua e vai viver uma experiência, seja na Terra, seja em qual planeta for, a experiência de se separar, de se individuar, para muitas centelhas, para muitas pessoas, traz a sensação de abandono, de rejeição, de humilhação. Sabe as feridas da alma? Daquele livro da Lise Bourbeau? Que ela fala que são acho que é as 5 feridas da alma, etc. Então, vem daí, vem dessa memória, entende? Quando você se individuou lá do todo, você carregou com você algumas ideias, algumas memórias, algumas energias, características, etc. Mas que trouxeram para você, essa experiência trouxe para você essas adaptações, vamos dizer assim, essas informações, essas experiências. E isso codificou o seu chat GPT, que, por consequência, né, moldou a realidade daquela forma ou daquela outra forma, ok? Então, muitas vezes, essas
ideias de que você está separado, de que você foi abandonado, de que isso e que aquilo, que muitas vezes ficaram gravadas em você, isso é o que muitas vezes, de maneira às vezes inconsciente, impede você de conseguir se fundir com o todo, de conseguir voltar a ser um com o todo, entende? E aí é por isso que muitas pessoas e muitas vezes a gente tem que se trabalhar para a gente justamente limpar tudo aquilo que nos impede de aceitar o todo na sua totalidade, sendo que o todo e nós somos um, porque nós estamos dentro do todo, nada existe fora do todo, né? Quando você limpa tudo isso, você consegue se fundir total e completamente. E você começa a entender que tudo que está acontecendo na sua vida, todas as coisas que você está escolhendo ou não escolhendo, pouco importa, tudo isso está sendo permitido porque você está ali com o todo, tá certo? A diferença é que se você resiste ao que está se apresentando, ao invés de se render, você gera sofrimento, você faz com que aquela experiência seja sofrida, só que você vai ter que passar por ela igual. Então, antes mesmo de você pedir alguma coisa, o todo já sabe que você vai pedir aquilo. O todo já sabe que você está desejando. E, portanto, será que precisa pedir? Ah, eu tenho meu livre-arbítrio? Tem o seu livre-arbítrio. E mesmo dentro do livre-arbítrio, o todo sabe aquilo que você realmente deseja, aquilo que você vai escolher, aquilo que é bom para você. E é isso que vai se manifestar na sua realidade. Entende? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Enfim, às vezes eu acho que às vezes até fica um pouco complicado, né? Mas enfim. Então, dentro dessa linha, dentro desse aprendizado, eu deixo o convite. Vamos fazer a nossa primeira sessão pipoca? Vocês topam? Então, eu quero fazer sobre o filme O Todo-Poderoso, com Jim Carrey. Quem tiver disponível, quem tiver disponibilidade, vamos fazer a live nesse final de semana. Se tudo der certo, eu vou deixar tudo direitinho na comunidade aqui, né? E até mesmo nos comentários o link para vocês poderem já se inscrever para a live, se vocês toparem. Tô gostando dessa ideia de fazer live, gente. Gostei. A última live que a gente fez, me senti bem assim depois. Então foi uma experiência interessante. Vamos fazer essa live, vocês assistam o filme Todo Poderoso, tragam as anotações de vocês pra gente partilhar, pra gente fazer uma sessão assim, sabe, de troca, de ser bacana. Eu ainda quero ver se a gente faz uma live aqui pelo YouTube ou se a gente faz uma live fechada. Eu acho que eu vou começar aqui pelo YouTube, a gente fazer uma coisa assim, uma live aberta para todo mundo, e depois eu quero ver se a gente consegue fazer isso de uma forma mais fechada, para que vocês também possam falar, para que vocês também possam se exprimir, para que vocês possam, né, enfim, trazer os pontos de vista de vocês, para a gente poder aprender juntos, né, e a gente poder trocar cada vez mais. Então, fica a dica aí. Vocês depois me digam quando é que fica melhor. Eu tinha pensado em fazer nesse final de semana, pra gente já começar, né, e aí fazer uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, enfim, dependendo. Mas digam aí pra mim como é que fica pra vocês, pra gente já começar, né? Como eu falei pra vocês algumas vezes aqui mesmo, por conta do fuso horário e uma série de questões, pra mim, eu consigo, no horário, por exemplo, 10 horas da manhã, num sábado ou num domingo, tá? Como fica pra vocês, vocês me avisam, a gente se organiza, e ainda mais agora que começou o horário de verão daqui, então a gente vai vendo como a gente consegue se organizar, tá certo? Ou, eventualmente, eu consigo um pouco mais tarde, de repente no sábado, mas... Enfim, tá um pouco... tô com alguns contrantes, né? Contrantes. Como é que a gente fala em português? Bom, enfim, com alguns contratempos, vamos dizer assim, pra conseguir organizar um pouco mais tarde. Então, 10 horas da manhã, seja no sábado ou seja no domingo, aí, se vocês puderem ver pra mim como é que fica pra vocês. Se a gente faz já essa semana ou se a gente faz na outra semana, no outro final de semana, vocês me avisam direitinho. E assistam o filme, né, óbvio, pra gente ter com o que trocar, pra gente poder conversar. E vai ser uma live bem
bate-papo, prepara a pipoca, prepara aí um cafezinho ou chazinho ou um chocolate quente, eu não sei como é que tá a temperatura agora no Brasil aí. E vem conversar com a gente, vamos trocar, vamos olhar para esses filmes de acordo com o ponto de vista da ressonância harmônica, de acordo com todas essas questões da lei da atração, espiritualidade e autoconhecimento. Vamos expandir juntos, vamos nos transformar juntos a partir dessas ferramentas que são filmes. É isso, gente. Deixo aqui o convite. Se esse vídeo te ajudou, mesmo que seja um pouquinho, assim, se puder deixar um coraçãozinho ou um arco-íris, isso sempre ajuda aqui no engajamento. Agora nós estamos também na rede vizinha de dancinha, nós estamos também, vai estar aqui disponível se alguém quiser seguir por lá também. Bacana. E o que eu ia comentar mais? Sim, se puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo, que podem gostar de conteúdo sobre ressonância harmônica, que fazem ressonância harmônica ou que se interessam pelo assunto. Tamo aí, né? Tamo juntos. E gratidão mais uma vez. Gratidão por cada pessoa que tem vindo aqui, que tem chegado até aqui. A gente está construindo uma comunidade maravilhosa. Agradeço mais uma vez imensamente pela possibilidade de estar a serviço. Tá certo? Um beijo grande, um ótimo dia para você e até a próxima.